E peço ao Idelto Júnior para que invoque um convidado muito especial, representando todos nós, representando todas as famílias, toda a família despachante e todos os brasileiros. Por favor, Idelto. Olá, bom dia. Nós temos uma música de uma dupla sertaneja, de Paulo e Paulinho, que fala assim: o que eu sou sem você? Nada, nada, nada. E aí ela foi interpretada para a nossa espiritualidade. O que eu sou sem Deus? Nada, nada, nada. E fico muito feliz de realizar esse momento de oração, porque outrora, meu saudoso pai já falecido, fez esse exato momento, a de oração. E ele dizia que a nossa vida tem que ter um equilíbrio em 3 pontos, como um triângulo. Em cima, no ápice, Deus. Na base, a família e o trabalho. O trabalho, nem preciso dizer o tanto que vocês são exemplos pelas comitivas que estão aqui. A família eu deixo para que cada um reflita. E vamos conversar um pouquinho sobre Deus aqui agora. Por isso, por mais que eu quebre o protocolo, eu peço que todos se levantem para a gente fazer esse momento de oração. E, no primeiro momento, gratidão. Que a gente possa agradecer a Deus, principalmente vocês, despachantes capixabas, por todas as conquistas que levam vários estados virem aqui e prestigiar vocês nesse momento. E que Deus possa verdadeiramente colocar em nós a gratidão e pararmos de reclamarmos por pouca coisa. Vocês são abençoados. Agradecer também pela saúde, como bem disse o cerimonial, nosso amigo, que vocês não perderam um irmão despachante sequer. Lá em Goiás, nós não tivemos essa realidade, perdemos alguns despachantes. Então, gratidão pela profissão, gratidão pela saúde, e vamos pedir a Deus, através do Espírito Santo, que continue ungindo as nossas lideranças, o nosso governador Renato Casagrande, o nosso diretor-geral, o Givaldo Vieira, o nosso anfitrião, o presidente do conselho, o Evaldes Venturim, todos vocês, as famílias de vocês e todos aqueles que estão aqui ligados. E nada melhor para selar esse momento com a oração universal, um Pai Nosso. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ainda de pé, depois desse momento de oração, eu convido todos a prestarem muita atenção naquilo que a gente vai ouvir, que nós vamos agora, através do maestro Robeli e da nossa cantora Evelyn, que são artistas aqui do Espírito Santo, entoar em primeiro plano o hino do Estado do Espírito Santo, homenageando esse momento da nossa querida terra, que leva o nome do Espírito Santo, de Deus enraizado nas suas terras. E logo a seguir, vamos entoar o hino nacional brasileiro. E antes disso, eu gostaria, apenas para uma composição de mesa, convidar, foi falha minha, Sérgio Sá, nosso querido vereador de Vitória, nosso secretário de Mobilidade. Uma grande salva de palmas, grande companheiro. E eu não sei onde que ele se encontra. Está lá. Alô, Sérgio. Gente, agora, maestro Robeli, por favor. Vou passar a palavra ao nosso governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, para a sua saudação, para a nossa brilhantismo do nosso evento. Obrigado, Álvaro. Cumprimento todos os despachantes, amigos dos despachantes que estão aqui presentes neste evento, toda a mesa já composta e registrada, na pessoa do Evaldes, na pessoa do Edmilson, que é o vice, e do Marcos, que é o presidente do sindicato. Cumprimento todos os despachantes aqui presentes e
desejo boas-vindas aos nossos amigos dos estados que estão participando aqui deste momento. Mas também muito feliz em estar recebendo aqui o vereador Luiz Paulo Amorim, né, que está participando com a gente, Juarez, Zelino, nosso presidente da Federação do Comércio, sim, e Álvaro, nosso secretário, mas pedi permissão ao Evaldes, como presidente do Conselho, pedi permissão aqui ao Givaldo e peço a vocês, porque eu tenho que me deslocar até lá, em Pedra Menina, no Parque Nacional do Caparaó, porque hoje são 60 anos do Parque Nacional do Caparaó, e região do Caparaó, alguns aqui são de lá, são de perto, alguns conhecem, muitos não conhecem, é um lugar muito bonito, e é um outro monumento que une o Espírito Santo e Minas Gerais. Mais um monumento, uma parte está no Espírito Santo, a parte mais bonita, naturalmente, tá certo? E uma parte está em Minas Gerais. Mas é mais uma razão da união entre nós. Mas quero deixar aqui minha palavra a todos os despachantes, dizendo que o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa assinatura do termo de cooperação, é mais uma demonstração da capacidade nossa de dialogar. Aqui o Álvaro registrou no início que o Estado do Espírito Santo hoje está com todos os municípios classificados como municípios em risco baixo. Significa que estamos na cor verde. Naturalmente, município em risco baixo não é ausência de risco. Tanto é que todos nós estamos aqui usando máscaras, passando álcool em gel na mão e tomando os cuidados necessários, porque risco baixo ainda é risco. Nós aqui, para quem é de fora, a gente classifica os municípios em risco baixo, risco moderado, e risco alto e risco extremo, quando a gente teve necessidade de fazer uma limitação mais forte das medidas na área de saúde, das medidas econômicas e sociais na área de saúde. Mas nós conduzimos todo esse processo dialogando. Dialogando, e o Zelino daqui é testemunha, dialogar não significa a gente concordar com tudo um com o outro, não. Assim, dentro de casa, quando a gente dialoga da nossa família, a gente pode não chegar a um consenso, mas nós temos que conversar as coisas. Então, nós fizemos todo o trabalho, nesse mais de 1 ano e meio, dialogando com a sociedade capixaba, com as entidades dos segmentos que mais foram impactados, como é o caso das atividades econômicas, do comércio, dos serviços. Então, mas nós dialogamos permanentemente porque acreditamos na força do diálogo. Nós estamos vendo o Brasil sem rumo e instável por falta de diálogo. Nós estamos no momento em que a instabilidade leva ao aumento da inflação, leva ao aumento do dólar, tira a esperança da população mais pobre desse Brasil, que está há 1 ano e meio vivendo a crise e as consequências da pandemia, e que na hora que achou que a gente ia levantar voo e gerar emprego, gerar renda, sair dos problemas que a pandemia causou para a população mundial, não é brasileira, para a população mundial, a gente, infelizmente, assiste um debate sobre temas que não tem nenhum interesse da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira hoje quer emprego, quer comida, quer controlar a inflação, quer ter renda. É isso que a sociedade brasileira quer. A gente vê um debate de temas que não tem nenhum interesse da sociedade brasileira, por ausência de diálogo dos representantes das instituições públicas sentarem à mesa, e, repito, não precisam concordar com tudo, sentarem à mesa e acharem qual o melhor caminho para a gente poder trazer esperança para a população brasileira. Então, nós aqui estamos ancorando a nossa ação no diálogo.
Achamos que o diálogo é esse caminho. Nesse tempo de pandemia, nós enfrentamos muitas intolerâncias, impaciências, muitas agressões, muitas fake news, mas não perdemos a capacidade de dialogar. É lógico que um fake news, você tem que responder na justiça, entrando na justiça como a gente fez permanentemente. Mas nas horas mais difíceis, nós tomamos decisões para proteger a sociedade capixaba. Não tomei decisão buscando simpatia da população capixaba. Porque em hora de guerra, você tem que fazer aquilo que é certo. Se é simpático ou não, não interessa muito neste momento, sinceramente. Interessa que a gente tenha as informações técnicas, científicas, e a gente tinha que tomar a medida. Lembro muito bem do debate sobre o hospital de campanha, como fui pressionado a abrir o hospital de campanha. Uma pressão assim quase que insuportável. Mas a decisão nossa foi investir nos nossos hospitais, nos hospitais filantrópicos, foi investir nas parcerias com os hospitais privados, que o hospital de campanha levou muito governante às barras da Polícia Federal e da Justiça. E o hospital de campanha, como o próprio nome diz, é de campanha. Você está numa guerra, não tem nada. Agora, quando você tem um hospital particular para você contratar, que tem estrutura, que tem equipamento, é melhor contratar um hospital particular. Se você tem um hospital público, invista no seu hospital público. Foi isso que nós fizemos aqui no Estado. Então, nesses momentos difíceis, a gente não perdeu a capacidade de dialogar, porque o diálogo, né, constrói caminhos. A relação minha com os despachantes é uma relação que sempre esteve ancorada no diálogo. E eu tenho a convicção que Deus colocou a minha vida pública sempre numa tarefa de se encontrar com os desejos e os interesses e a pauta dos despachantes. Desde deputado federal, ou até mesmo antes como deputado estadual, depois senador da República, no governo meu passado e agora, sempre estamos debatendo assuntos de interesse dos despachantes, porque são assuntos de interesse da sociedade capixaba. E vocês sabem que vocês vivem uma disputa com outros setores que militam nessa área, no Sistema Nacional de Trânsito, que alguns têm interesse que vocês possam se fortalecer, outros não têm nem tanto interesse assim que vocês possam se fortalecer, e nós sempre estamos buscando algum caminho para poder proteger o trabalho que vocês prestam, e vocês prestaram um serviço de competência, com eficiência, e, de fato, sendo úteis e importantes para a sociedade capixaba, como vocês são. Então, o ato de hoje é um ato que tem esse objetivo: fortalecer a prestação de serviço que vocês estão realizando para a sociedade capixaba. Eu quero aqui fazer alguns destaques. O primeiro destaque é para a organização de vocês, para o Conselho Regional, para o sindicato. Assim, muitos de vocês são novos, mas alguns de vocês já estão discutindo comigo tem bastante tempo, né, Valdes? Tem bastante tempo. Meu primeiro mandato foi em 1991, que eu comecei a exercê-lo. Alguns aqui não tinham nascido ainda, mas os despachantes já estavam aqui, ó, firme, lutando. Veja como vocês avançaram nesse tempo. Veja como vocês ganharam respeitabilidade e credibilidade nesse tempo. Isso é importante, tem que destacar. E eu quero, então, na pessoa do Evaldes, que é o presidente do Conselho Regional, que é um dos organizadores desse evento junto com vocês, eu quero destacar e parabenizar todo o trabalho responsável que vocês têm feito no Estado do Espírito Santo. Quero uma salva de palmas, né, para vocês pelo trabalho. Parabéns ao sindicato, parabéns ao Conselho Regional, pelo trabalho que vocês têm feito. Vocês estão se organizando, se adaptando, né, para poder melhorar a prestação de serviços de vocês e manter essa relação com o governo do Estado e com o DETRAN. E eu quero também aqui fazer um destaque ao DETRAN. Aqui os nossos diretores estão aqui, o Arlen, o Marcos,
mas quero fazer um destaque, Serginho Sá, nosso subsecretário de Mobilidade e ex-vice-prefeito dessa cidade de Vitória, quero fazer um destaque aqui para o Givaldo Vieira. Givaldo é uma figura que sabe sentar à mesa, sabe conversar. Quando tem um problema, ele já traz alguma solução. Ele não traz só o problema, tá certo? E este ato aqui hoje, esse termo de cooperação, é para que a gente possa evitar um problema para vocês, profissionais despachantes. Então, já buscou, junto com a equipe nossa no Detran, achou a solução. Givaldo foi meu vice-governador no mandato passado, hoje me ajuda muito no Detran. Detran hoje é um órgão, posso dizer assim, não leva a mal não, viu, pessoal nosso aqui dos estados, tá certo? Eu considero que é o órgão mais organizado do Brasil, hoje o nosso Detran aqui, tá certo? A gente, na época da pandemia, nós não paramos nenhum dia, muitos estados fecharam o Detran, nós não paramos nenhum dia. Nós investimos antes da pandemia, não sabíamos que ia ter pandemia, antes da pandemia, em tecnologia, em inteligência artificial, e hoje vocês sabem, vocês são despachantes, sabem, vocês fazem boa parte do serviço do Detran, vocês fazem do escritório de vocês, da casa de vocês, prestam um serviço, né, usando a tecnologia, e Givaldo coordenou para mim todo esse trabalho, tá certo? Então, assim, meu abraço à minha equipe do Detran, aqui na pessoa do Givaldo, pela competência, pela dedicação e pela capacidade de dialogar, que é aquilo que a gente deseja nesse Estado. Nós não paramos de trabalhar, hora nenhuma, mesmo enfrentando essa pandemia. E, se com pandemia a gente fez tanta coisa, pode ter certeza, a gente continuando a controlar a pandemia, nós vamos fazer ainda muito mais, e vocês podem contar, literalmente, 100% conosco. Obrigado, gente! Bom encontro para vocês! Devido a essa missão do nosso governador, tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Nos brindou já magnificamente. Nesse momento, o nosso presidente, Evaldo Venturim, faz a entrega ao nosso governador do momento marcante, do momento de marcar essa solenidade com uma menção a esse evento, que a gente possa registrar, também feito por um artista capixaba, artista da terra, um troféu alusivo a esse evento. Que, governador, que o senhor leve o carinho, o respeito e a gratidão de todos os despachantes do Estado do Espírito Santo. Uma boa viagem, uma boa missão e um bom regresso à nossa capital. Invertendo a pauta, mas na família é assim. Quando nós temos intimidade, quando nós temos proximidade, quando nós temos gratidão, principalmente, e temos afinidades, às vezes as coisas muito planejadas acabam tendo um outro viés, mas não diminui a importância desse momento histórico para a nossa categoria. Eu gostaria de mencionar aqui a presença de várias pessoas que vêm se achegando à nossa família, que vêm nos brindando, que vêm estando permanentemente em contato com a gente, trazendo a sua contribuição, trazendo o seu apreço. Eu cito aqui, presente ao nosso evento, o corregedor do Detran, o senhor Gederson Lobato, grande incentivador, grande amigo da categoria, e para uma salva de palmas. Também presente ao nosso, representando todas as Ciretrans, o senhor Delson Casotti, que é o chefe da Ciretran de Vitória, a qual eu peço uma salva de palmas. Registrar também a presença do vereador de Vitória, me perdi aqui com... eu escrevi errado aqui, Luiz Paulo Amorim, presente. Parabéns, vereador, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo na Câmara Municipal, e obrigado por estar representando aqui toda a Câmara e nos brindando com a sua presença nesse nosso evento. Vou passar agora a palavra que deveria ser inicial do nosso presidente,
mesmo com a ausência física, eu menciono aqui, me desculpe, minha visão ela fica meia torpe, estou precisando fazer uma cirurgia de catarata, mas vejo aqui presente, no primeiro plano aqui, Vavá, nosso despachante, ex-presidente, prefeito de Santa Leopoldina, no último mandato, brindando-nos com a sua presença aqui no nosso evento, no qual peço uma salva de palmas, e hoje, ainda no governo, representando a SEASA, aqui do nosso estado, que está lá num belo trabalho de desenvolvimento daquela nossa atividade comercial. Presidente Venturim, com a palavra aqui no púlpito. Bom dia a todos, a todas. Para quem não tive oportunidade de cumprimentar, eu cumprimento neste momento a mesa. Começamos aqui pela ordem do Ideltinho, mais amado, filho de Delton, presidente do Sindicato de Goiás. Silveirinha, nosso grandioso presidente do Conselho Federal. Marcos Banho, presidente do Sindicato de Despachantes. Edmilson, vice-presidente do Conselho. E o nosso diretor, Givaldo Vieira, ilustre diretor. Não estou vendo. Ao Álvaro do Bloch, secretário de Planejamento, neste momento representando o governador, na ausência dele lá. Oderlan, presidente do Conselho Regional do Sergipe. Crispim, presidente do Conselho de Minas. Sebastião Ventania, de Mato Grosso do Sul, presidente também. E o Sérgio Sá, subsecretário do governo. E demais autoridades. Tem mais alguém ali? O José Lino, compadre José Lino. Desculpa. Presidente da FEComércio, José Lino. Não, desculpa aí, José Lino, não estava te vendo aqui. Fica aí. Bom, e demais amigos já mencionados pelo Álvaro, tão brilhante aí. E a gente agradece realmente a participação desta presença de todos, né, um evento muito marcante para a gente, o que significa a relação entre o Estado e o despachante, que é um momento, uma prova da interação que existe. Hoje, o Espírito Santo vem nessa vanguarda, trazendo essa relação estreita. Então, a gente vê a relação, a posição, que eu falo historicamente, temos que o diretor do DETRAN, num evento desse, e ainda o governador de um estado, que eu acho que é um dos primeiros estados na federação que tem a presença de um governador. Isso nos engrandece, nos envaidece, eu acho que a todo mundo, né, a gente tem essa visão. E, em contrapartida, a gente quer franquear também a toda a categoria, ao diretor do DETRAN, ao governador, que em todos os pleitos que tiverem na frente, nós temos de estar de plantidão em apoio aos movimentos que precisarem de apoio nosso. Então, já antecipo, Givaldo, que a categoria do despachante, ela tem uma admiração, tem um interesse de compartilhar todos os movimentos que vocês, junto com o governo do Estado e demais autoridades, está presente e ativo em todos os movimentos. Você pode ter certeza disso. E, além desses cumprimentos, eu coloco assim para o diretor e o governador, tem os secretários aqui, estão ouvindo, a representatividade, a força que o despachante tem. A relação DETRAN e despachante foi provada nesse momento de pandemia. O governo do Estado tinha um projeto 100% digital antes da pandemia. Nós estávamos, junto com o diretor do DETRAN, já antecipando o DETRAN. Nós íamos implantar um projeto, antecipando ao projeto das secretarias, o 100% digital através do despachante. Então, já estava elaborando, infelizmente, caiu a pandemia, houve aquele impacto, a paralisação foi geral no país todo, não foi diferente aqui,
mas brilhantemente o Givaldo, vendo as dificuldades que nós tínhamos aqui, o comércio de veículos, revenda, financiamento, oficina, tudo paralisado, as dificuldades aparecendo, né, até de alimentação, de dificuldade de comércio, dívidas e tudo mais. Então, nós chegamos a consenso com a sugestão do nosso diretor, da gente fazer o sistema digital 100%, antecipando a situação e, logicamente, com conhecimento, que nós aceitamos o desafio, sem ter conhecimento nenhum da situação, sem poder reunir para discutir, para levar para a categoria o novo projeto. Nós prontamente aceitamos, fizemos treinamento lá com a estrutura do sindicato, então o sindicato, e dali que a gente deu aquele suporte, começou a trabalhar, não parou, ficou uns 15, 20 dias paralisados, mais ou menos, mas o despachante, tão brilhantemente, tão capacitado, que desenvolveu, trouxe um benefício à população. E teve um momento na pandemia que nós tínhamos lá os registros diários, nós tivemos, diretor, você tem conhecimento daqui, acho que é 95% dos processos efetivados no DETRAN passavam pela mão do despachante. Então, isso foi constatado no momento, no ápice da pandemia, que somente o despachante, sem tumulto, sem nada, no seu escritório atendendo o despachante, fazendo esse trabalho, chegou em 95% do movimento diário passar na mão do despachante. Isso é uma representação, é uma contemplação que nós mostramos a nossa qualidade. E o Estado não parou de arrecadar, de atender a sociedade. Então, o despachante prestou um serviço e presta hoje ainda, diretor, secretário, muito de relevância para a população. Muitas das vezes, até a gente não é reconhecido. A estrutura do Estado ela é tendenciosa a algumas situações e não reconhecem o poder, a força, o empenho que o despachante traz, o benefício que ele traz para a sociedade. Se não tem os despachantes nesses momentos, paralisaria tudo. A arrecadação no Estado de veículo, eu acho que 90% dos impostos passa na mão de um despachante. Além dos processos que a gente faz, a gente presta um serviço. Nós temos 9 centrais de atendimento ao despachante, prestando serviço, troco de nada. O Estado não tem investimento no material humano, no equipamento, na estrutura toda física, de funcionários, todo é do despachante. Então, eu estou ressaltando isso daqui, porque o significado do despachante tem uma representatividade muito boa, não só no Espírito Santo, como no Brasil. Então, muita vezes a gente é deixado, o Denatran tem suas medidas lá, que são restritivas ao despachante, mas eles não veem o lado da função, da finalidade de um despachante. Porque, se observasse, ele estaria abrindo as portas do Denatran, abrindo todos os canais para o despachante participar e fazer um serviço de graça para o Estado. Então, nós colocamos essa situação para a gente sentir, para transmitir ao despachante, nós temos que levar essa imagem, porque a gente está crescendo, né, na parte cultural, hoje o despachante já tem uma qualificação muito grande. E agora, com essa investida do Conselho, nós vamos fazer cursos e mais cursos para qualificar os profissionais. Nós precisamos, nós temos dificuldade na parte técnica de entendimento de alguns documentos, porque a evolução da tecnologia não parou, ao contrário, a pandemia parou muita coisa, mas a tecnologia foi 1000 vezes mais. Então, nós vamos nos adequar a isso, com certeza. Então, eu queria finalizar isso aqui, colocando novamente, Givaldo, que nós estamos aqui solidários, com a intenção de participar ativamente nos movimentos do DETRAN, no seu movimento, no movimento do governador, no qual a gente agradece a presença aqui de vocês. Dando sequência à nossa solenidade, a dileta mesa está franqueada a palavra para aqueles que quiserem se pronunciar, dar a sua mensagem. Presidente do Conselho Federal, José Lino, Sepulcro, só estou dando uma intimação, não, só estou citando os nomes
mas está aberta para todos aqueles que puderem fazer a sua menção, lembrando que nosso tempo é exíguo, né? E a gente não vai cronometrar, mas peço a palavra e está cedida aqui ao nosso presidente do Conselho Federal, Silveirinha, Santa Catarina, representando todos os despachantes do Brasil. Bom dia a todos. Vou pedir licença a vocês para retirar a máscara. E quando aqui cheguei, quando fui chamado à mesa, cumprimentei vocês com os braços abertos, evidentemente, Givaldo, para demonstrar que aqui, nessa terra, quando pisei, senti o calor humano do povo capixaba. Eu que pensei que a minha terra amada, Santa Catarina, onde eu vivo, que é também uma ilha, Florianópolis, que acredito que muitos aqui conheçam, podia ser uma das mais belas cidades do Brasil, mas tenho que concordar que Vitória é, sem dúvida nenhuma, uma das cidades mais lindas desse país. Dito isso, eu gostaria de cumprimentar o meu amigo presidente Venturim, que faz aqui no estado do Espírito Santo, através do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas, um trabalho diferenciado e modelo para todo o nosso país. Agora, cumprimentando o nosso amigo Venturim, queria cumprimentar o grande diretor Givaldo Vieira. Eu tive o prazer de uma live poder participar com ele na discussão do momento que nós vivíamos de tecnologia, de pandemia, mas falando do trânsito brasileiro, das inovações. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: nós tínhamos que ter mais Givaldo nesse país, muito mais Givaldo. Eu pediria, quebrando um pouco o protocolo, que todos levantassem e batessem salva de palma a esse grande diretor que tem o estado do Espírito Santo. Obrigado a todos vocês por esse reconhecimento ao trabalho do Givaldo. Mas eu confesso a vocês, o Givaldo nem sabe disso, mas eu conversei particularmente ali com o nosso governador, essa simpatia de gente que tenho certeza que vocês vão ajudar para que ele permaneça como governador nesse estado novamente, para o próximo pleito. Mas eu conversando reservadamente com o nosso Renato Casagrande, pedi a ele licença e já comprei o passe do Givaldo Vieira para que ele venha trabalhar no estado de Santa Catarina. Eu vou roubar ele de vocês. Porque, não? Vocês não concordam com isso? Não querem? Bom, então tá certo, vou ficar lá com a nossa direção também, que é muito boa também, deixando aqui um abraço da nossa querida diretora-geral, que é a Sandra Mara Pereira, que também exerce um grande trabalho no estado de Santa Catarina. Mas ter essa facilidade, essa visão do agente público com o agente técnico e político, como tem o Givaldo, realmente traz a certeza e a segurança que o despachante documentalista, não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil, ele está bem encaminhado. Gostaria de dizer também, cumprimentar aqui o presidente da FEComércio, que é compadre, eu acho, do Venturim. É isso, Venturim? Sendo compadre do Venturim é compadre de todos nós aqui presentes, né? Então, muito obrigado pela presença. Os meus amigos aqui, presidente do conselho, essa comitiva que veio de Goiás, o meu cordial bom dia, o meu abraço fraterno, porque Goiás é assim, quando ele vai com uma grande comitiva, né? Que já estão acostumados com comitiva. Não é isso, Givaldo? Goiás não é fácil, é isso aí. Bom, senhores, cumprimentando todos aqui da mesa, deixo aqui meu carinho,
né, o meu beijo no coração de todos vocês, e dizer o seguinte: serei breve no seguinte ponto, em 2 aspectos. Não devemos ter medo do avanço da tecnologia. Devemos seguir com ela, caminharmos com ela. Sei que alguns aqui, como eu, que já estão no avançar já do tempo, chegando aos 60 anos, mas nós precisamos de desafios. E os desafios estão aí à nossa frente. E o momento tecnológico não veio para competir com a gente, ele veio para somar, veio para dizer: estamos aqui e vamos trabalhar juntos. Eu, ontem, numa reunião com o Givaldo, juntamente com alguns colegas, alguns amigos aqui também, e Deltinho e outros mais, nosso presidente Venturim, o Givaldo disse que foi tomado em casa, no calor da família, por uns sorrisos que a filha, me parece que deu a ele, dando daquela risada, quando ele disse: olha, minha filha, teu pai, antes de ser um jurista, ele foi datilógrafo. Ela olhou e disse para ele: datilógrafo, pai, o que é isso? E caiu na gargalhada. Mas vejam vocês, nós saímos do tempo da datilografia, não é isso, Givaldo? No tempo da datilografia, estamos no momento da era da computação. Mas isso não deve nos assustar. Isso deve seguir conosco como uma grande ferramenta de trabalho para o despachante documentalista do Brasil. É isso que nós queremos. Queremos também ressaltar uma coisa muito importante, é o seguinte: é o PL 2022, que ontem eu abordava ao Givaldo, que veio regulamentar a Lei 10.602 de 2002. Esse PL 2022, que regulamenta a profissão do despachante documentalista no Brasil, ele cria alguns critérios, dá mais segurança ao profissional despachante e para toda a sociedade de uma maneira geral. Uma classe regulamentada é uma classe que quem ganha não é só ela, é exclusivamente o cidadão de cada estado que ganha com isso. Isso é muito importante. Esse PL 2022, ele já tramitou na Câmara, como vocês sabem, e já está no Senado Federal, na CAIS, onde estamos defendendo lá uma emenda, Givaldo. Mas uma emenda que ela é bem fácil de defender, e já foi defendida pelo nosso querido senador baiano, Otto Alencar, e que tem uma simpatia, assim como o nosso Renato Casagrande e Givaldo, ele também tem uma simpatia muito grande por essa classe que tanto faz pelo Brasil. Para ressaltar a vocês, depois de passar na CAIS defendendo isso, ela vai ser colocada em plenário para votação. E aí vai a sanção do presidente da República. Peço a todos vocês que tenham amizade com os seus senadores, que peçam a eles o apoio total nessa causa. E dito isso, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: isso que eu vejo aqui hoje, esse agrupamento no bom sentido de pessoas, nós podemos ter a tecnologia, nós podemos ter o despachante à frente, mas nunca chegaremos a nenhum lugar desse mundo se nós não tivermos uma palavra chamada união. E o que eu vejo aqui, no povo capixaba, nos despachantes documentalistas desse estado, nessa presença maciça desse momento, desta reunião, nesse importante convênio que aqui se celebra hoje, que eu vou levar de exemplo para o estado de Santa Catarina, Givaldo, porque esse modelo que você está, esse convênio que você está apresentando hoje aqui, nesta reunião, eu não tenho dúvidas absolutas que será exemplo para todo o nosso país. Tenho certeza que o Brasil vai ter essa ideia e levar para cada estado um momento, dando mais segurança ainda a essa profissão que tanto faz, porque o despachante há muito tempo deixou de ser um atravessador para ele ser um verdadeiro parceiro do estado, de cada estado dessa federação. Quero ressaltar o seguinte, que no meu estado, lá no estado de Santa Catarina, onde nós temos lá um banco, que é a Creditran, é o Banco do Despachante Catarinense. Vejam vocês, Banco do Despachante Catarinense. E ele é responsável por 80% da cobrança das taxas que são inerentes ao trânsito. Vocês acham pouco? Nós temos lá um orçamento
de receita, de cobrança, só de IPVA, de 1 bilhão e 850 milhões, só de IPVA, Givaldo. E vejam vocês, e mais as taxas que são inerentes de transferências e outros mais. E nós somos responsáveis por 80% dessa cobrança. Vejam vocês a grande responsabilidade que tem o despachante documentalista lá no nosso estado, deixando de ser aquilo que muito tempo atrás era um atravessador para ser um parceiro. E para finalizar, o Estado, ontem eu estava falando para o Givaldo o seguinte: o Estado tem que encurtar, ser enxuto, para que ele possa terceirizar os trabalhos, seja em qualquer área, para que ele possa investir na saúde, educação, né, e segurança. Essa é a missão do Estado: saúde, educação e segurança. Agora, quem tem que executar são aqueles profissionais que têm condições para isso e são gabaritados para isso. Deixo aqui, então, depois dessa fala, o meu grande abraço, sem antes deixar aqui o meu beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela acolhida e um grande abraço. Depois desse momento efusivo aí de incentivo à nossa categoria e tudo o que vem acontecendo, eu peço que o nosso presidente da FEComércio, importante organismo da nossa atividade comercial e econômica do nosso estado, José Alino Sepulcre, para que possa proferir a sua palavra. Bom dia a todos. Silveirinha entusiasmado, né? Parabéns, hein? Parabéns. Bem, gente, uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui nessa manhã de sábado. De forma carinhosa, eu quero cumprimentar nosso estimado e queridíssimo amigo, meu compadre, Venturim, grande comandante dessa instituição, dizer da alegria de participar desse evento. Saúdo também, de forma muito carinhosa, o secretário Álvaro Bock, grande colaborador do governador Renato Casagrande, que teve que se ausentar, dizer da alegria de estar com ele aqui também. De forma carinhosa também, cumprimento o meu estimadíssimo amigo, competente, Givaldo Machado, que eu acredito que o Silveirinha foi até um pouco econômico falar sobre o trabalho que vem desenvolvendo o Givaldo aqui no Estado do Espírito Santo. Foi econômico. Nós que acompanhamos o dia a dia, esse trabalho complexo, de uma classe sofrida, essa que é a verdade. Me permita dizer assim, os demais estados, mas aqui no Espírito Santo, a classe dos despachantes é uma classe sofrida. E hoje nós estamos vivenciando um dia ímpar, do qual existe o reconhecimento da cúpula do governo em, naturalmente, fazer essa parceria com a classe de trabalhadores. A Federação do Comércio, para aqueles que aqui não são do Espírito Santo, ela representa hoje 120 mil empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Significa que nós contribuímos com 70% do PIB capixaba. E temos um altíssimo relacionamento com o governo do Estado do Espírito Santo. O nosso secretário do BOC nos acompanhou com mais de 1 ano e meio de luta que tivemos nesse tempo de pandemia. Era reunião, um dia sim, outro também. E você tendo pressão dos micros e pequenos empresários, que representam mais de 98%, querendo abrir as suas lojas e o governo dizendo não. Imagine vocês a pressão que nós tivemos, eu, com o secretário, com o governador, em resolver esse problema. Mas hoje nós estamos levantando a bandeira da vitória. O Espírito Santo, penso eu, é um dos primeiros estados que estão, naturalmente, comemorando, né,
o Plano Verde em todo o Estado. Nenhum dos nossos municípios estão, naturalmente, inseridos das dificuldades desse inimigo número 1 do mundo que nos atingiu. Então, a nossa presença hoje aqui é para bater palmas para vocês. Apesar de bastante jovem, eu já estou no ramo comercial de automóveis há 60 anos. Para você ter uma ideia. Então, eu comecei o meu segmento de venda de automóveis em 1961. Eu usufruo da amizade do Venturinha há mais de 40. E sei o quanto que esse camarada, por que não dizer, lutou para essa classe. É muito difícil. Só dificultador. O despachante é relegado, compreendeu, de uma pessoa insignificante. Hoje ele está adquirindo musculatura. Hoje vocês, Venturim, podem dizer, eu quero respeito para essa classe, que é um trabalhador tal qual é uma outra, honrada. Quantas e quantas famílias são dependentes, naturalmente, desse segmento? A tecnologia nos ensina muito, né, Ferreirinha? Mas nós temos que acompanhá-la. Existe campo para todos. Né? Não queremos, em momento algum, deletar quem quer que seja, ou acusar quem quer que seja, que é contra o despachante. Não é isso. Mas eu acho que cada ser humano tem direito ao seu ganha-pão dia a dia. E essa classe lutou por muitos e muitos anos. Então, Givaldo, eu quero parabenizar a iniciativa sua, que eu tenho certeza que 80% a 90% desse evento aqui, dessa concretização, é sua, que naturalmente passa pelo crivo do governador, que eu sei o quanto que você o respeita, compreendeu? Mas é importantíssimo isso aqui para nós. E a Federação do Comércio, Venturim, está aqui, como sempre fez, sempre ao lado de vocês, apoiando vocês. Oportunidade que eu quero estender. Eu sei que alguns estados aqui, o Sindicato Despachante tem vínculo com a Federação do Comércio, outros não. Quem sabe que nós poderemos, né, se nós pudermos somar com vocês, né, criar uma vinculação junto com os 22 sindicatos que compõem o sistema Fé Comércio do Espírito Santo, também ser nosso aliado. Ou seja, o convite está sendo feito. Eu sei que a tramitação disso não depende somente a nível regional, mas depende a nível de Brasil, assim Comércio. Mas eu, como vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, estou à disposição para, se assim somar, compreendeu, da nossa contribuição e, naturalmente, agregar vocês perto de nós. Que, se, naturalmente, tivermos a adesão de vocês, com certeza nós seremos muito mais fortes. Lembrando que, mesmo que o governador não esteja aqui, eu gostaria que levasse aos pares do governo a nossa gratidão pelo muito que ele fez, principalmente para o comércio do Estado do Espírito Santo. A grande maioria dos estados tiveram complexidade na nossa economia. E dentro de um diálogo permanente, não somente com o governador, mas toda a sua equipe de secretariados, nós conseguimos evoluir. Se vocês fazerem um levantamento das contribuições do ICMS, no Espírito Santo não caiu nada, ao contrário. Fruto de quê? De um diálogo, de uma compreensão, da equipe competente que o governador do Casagrande tem e que nos deu este suporte. Tivemos problema? Tivemos problemas, muitos problemas, certo? Mas o mais importante é a compreensão, o carinho e o respeito. Transmito a todos vocês, visitantes do nosso estado, né, da alegria de recebê-los aqui, nesse dia importantíssimo por essa classe que tem todo o nosso respeito e o nosso carinho. Muito obrigado. Ventania,
Passo a palavra, vocês pediu a franquia a palavra, e logo em seguida, nosso diretor-geral do DETRAN irá nos brindar com a sua palavra, com o seu sempre presente momento, presente momento e um presente para a categoria. Givaldo Vieira, esse incansável homem público, detentor de uma atividade profissional invejável. O seu currículo, daqui a pouco me permita lê-lo na íntegra, faço questão de lê-lo na íntegra. Não existe currículo grande, mas existe grandiosidade do homem público Givaldo Vieira. Então, em nome da categoria dos despachantes documentalistas do Estado do Espírito Santo, logo após a palavra do nosso presidente, querido presidente Ventania, representando o Mato Grosso do Sul, faço a menção à sua nobre presença, amigo permanente da categoria. Obrigado. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de vir aqui prestigiar meu grande amigo Venturim. E nesse momento eu quero cumprimentar o Venturim, nosso presidente do Conselho Federal, Silveirinha, e Deltinho de Goiás, o Givaldo, o Zé Lino, presidente da FEComércio. Eu fico muito feliz de ver esse momento, que é um momento ímpar para a categoria. E eu gostaria de dizer para vocês que a gente que vive na categoria sempre tem aquelas lamentações, sempre existe aquelas reclamações. Então, pessoal do Espírito Santo, não reclame. Vocês estão de parabéns. O que vocês têm aqui nesse estado hoje, governador, diretor do DETRAN, presidente da FEComércio, acabou de fazer um convite para vocês, nós somos filiados à FEComércio, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Participe, porque isso que vocês têm, a maioria dos estados não tem. E isso que o Zé Lino falou aqui, a tecnologia chega e nós temos que acompanhar. E isso é a evolução que vocês estão fazendo, acompanhando a evolução. E quando tem um diretor no DETRAN, um governador igual o Givaldo, o governador igual o Casagrande, que abraçaram a causa, vocês só têm que agradecer. E estar ali representando e defendendo e se manifestando a todo momento. Porque tem estado que o despachante não é nem credenciado. Ele chega, senta no balcão junto com o usuário para formalizar seu processo. Então, isso nós temos que estar sempre envolvidos nesses movimentos. Movimento de FEComércio, movimento de governadoria, estando junto com o diretor DETRAN, apoiando o presidente do Conselho Venturim, que é importantíssimo ele ter um apoio, um respaldo, fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, prestigiando. Porque esse é o momento, como eu falei, o momento ímpar da categoria. Então, eu não poderia vir quando o Venturim me convidou, falei, não estarei presente. E até porque a gente levar esse modelo para os outros países, para outros estados. Nós precisamos levar isso, porque isso daqui é o pontapé. Se nós conseguirmos fazer 2, 3 estados, a gente consegue expandir para o país. E aí sim a categoria no Brasil todo começa a falar a mesma língua. Então, temos dificuldade? Temos dificuldade. Tem muitas pessoas que ficam, porque a categoria de despachante está ruim. Pessoal, erga a cabeça, participa junto, igual vocês estão fazendo aqui, acompanha a tecnologia, que eu tenho certeza que nós sempre vamos estar juntos acompanhando a evolução. Muito obrigado a todos. E agora me permitam, nesse momento, antes de passar a palavra ao nosso querido diretor-geral do DETRAN, também fazer uma menção muito especial à sua equipe de colaboradores. Um grande gestor, ele tem como missão e como meta formar equipes, formar verdadeiros soldados que estão ali no dia a dia, na infantaria,
trabalhando diretamente com a nossa categoria. E eu cito aqui como representantes diretamente ligados às nossas atividades operacionais aqui no DETRAN, da coordenação dos despachantes, o CDV, que eu queria até levantar-se. Eu não consigo visualizar daqui, mas sei que está presente, tinha certeza que iria nos prestigiar. Gibran, coordenador, por favor, de pé, por favor, Gibran. Os nossos aplausos. E o nosso grande colaborador também, da equipe do Gibran, o Marcelo, que todo dia também nos atende com grande efusivo. Marcelo, um abraço à categoria, seja bem-vindo. E agora, me permitam, com muito prazer, registrar esse momento, não apenas de uma leitura, mas a cada citação, um momento. Givaldo, antes de mais nada, antes de ser um homem público, é família. Givaldo, antes de mais nada, é um ser humano ímpar. Givaldo, antes de ter a grande capacidade administrativa, de homem público, de gestor, tem uma grandiosidade como pessoa, como ser humano, ímpar. A primeira vez que Givaldo esteve diretamente na nossa categoria, visitando o nosso sindicato, me lembro como se fosse hoje, através de primeiro mandato do Givaldo como deputado estadual, fez uma visita de cordialidade, sem nada assim que pudesse registrar oficialmente a sua presença na nossa categoria. Um dia, Givaldo adentra o Sindicato dos Despachantes na nossa antiga sede. E o nosso presidente, na época, estava ausente, naquele momento estava em viagem. Mas ele fez questão de subir, sentar numa salinha que nós tínhamos lá, modesta, sentou e falou: eu quero poder estar aqui enquanto eu convocava alguém da diretoria para poder fazer as honras da casa, né? E ele ficou um bom espaço de tempo lá batendo papo e conhecendo um pouco de perto a nossa categoria. Meses depois, numa grande solenidade, tão grandiosa e tão grande como essa, enquanto deputado estadual, propiciou a categoria dos despachantes, numa sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado, ele como parlamentar, como deputado estadual, o dia do despachante registrado no Espírito Santo. Uma solenidade ímpar, uma solenidade primeira, o grande contato com a categoria não foi através de uma grande solenidade, mas foi daquele gesto de procurar a categoria, iniciando e querendo conhecer um pouco mais da nossa atividade profissional. E em conhecendo, abriu essa grande possibilidade de homem público, do reconhecimento, somos também soldados valorosos que contribuímos imensamente com a grandiosidade desse Estado, e através de Givaldo, desde o início, ele nos deu essa demonstração de apreço, de carinho, e a nós, a palavra que me vem sempre à mente, e conversando com a maioria dos despachantes, sempre será a de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que ele tem feito de reconhecimento pela nossa categoria. Não apenas um gesto de caridade, mas de reconhecimento. Givaldo reconhece em nós verdadeiramente os profissionais da área veicular no nosso Estado. Nossa frota de veículos, diretor-geral, hoje beira 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões? Bom, eu imaginava que era um pouquinho mais, mas 2 milhões, se 80% dos documentos de veículo que tramitam nesse Estado passam pela mão dos valorosos despachantes do Estado do Espírito Santo, diríamos que essa frota que roda hoje no nosso Estado, quase 2 milhões desses veículos tiveram diretamente a intervenção profissional dos senhores despachantes do nosso Estado, liberando, desembaraçando, desentranhando,
dando condição de que esse veículo pudesse trafegar, resolvendo os problemas. Isso apenas da frota atual. Imagina isso multiplicado por 3, 4, 5 vezes um veículo quando tem uma atividade. Essa é a grandiosidade do nosso trabalho aqui no Estado. Givaldo Vieira, nascido em Laranja da Terra. Para quem não conhece Laranja da Terra, é um município bastante pequeno, né, Givaldo? Aqui no norte do Estado, que abriga uma riqueza incomensurável na área da agricultura. Nascido em Laranja da Terra, em 28 de outubro de 1900... Fala o ano? Não é gafe? 28 de outubro de 1969. Givaldo Vieira, formado em Direito pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, advogado, mestrando em Gestão Pública pela FUCAP e casado, por ser um homem realmente voltado à família, com a pedagoga Andressa Pussoli, e pai, principalmente, de Mariana e do Arthur, e também da Sofia, filhos do nosso querido Givaldo. Givaldo iniciou sua trajetória militando na Pastoral da Juventude, do meio popular da Serra, tendo sido coordenador nacional, foi vereador da Serra entre 1997 e 2000, secretário da Diretoria de Direitos Humanos e da Cidadania de 2001 a 2004, e em seguida secretário de Educação, antes de se candidatar a deputado estadual em 2006. Givaldo Vieira atuou como secretário de Coordenação Política da Prefeitura de Vitória. Assumiu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa em 2007, quando foi membro das comissões de Turismo e de Direitos Humanos e ainda presidente da Comissão de Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do Governo Federal. Em 2006, licenciou-se no mandato de deputado para ser secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, CETADES, durante 11 meses. Nesse período, desenvolveu ações voltadas à inclusão social e produtiva, por meio de convivência com prefeituras e entidades em projetos de assistência social, e da oferta de cursos de qualificação profissional, além de realização de conferências e debates sobre os direitos das mulheres, das pessoas com deficiência e dos idosos. O retorno da Assembleia, em 2009, foi marcado pela dedicação de questões sociais, trabalhadas por Givaldo à frente da Secretaria, além de sua atuação como segundo secretário da mesa diretora. Em 3 de outubro de 2010, em primeiro turno, Givaldo foi eleito vice-governador do Espírito Santo, junto com o governador Renato Casagrande, e assumiu no dia 1º de janeiro de 2011 o cargo. À frente da vice-governadoria, Givaldo teve atuação destacada de coordenação de projetos de governo capixaba, em todos os 78 municípios, tanto na elaboração quanto na execução, como Programa de Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo, PROEDES, no qual foi coordenador. Eleito em 2014 para uma cadeira da Câmara de Deputados, Givaldo presidiu a Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde liderou a resistência contra as tentativas do governo Temer privatizar os serviços de saneamento básico, de energia elétrica e outros desmontes nas políticas de habitação popular e de participação popular das cidades brasileiras. Destinou recursos de emendas parlamentares para todas as regiões do Estado, ajudando a estruturar
desde as condições de trabalho dos agricultores familiares até hospitais. Foi também vice-líder da bancada partidária, relator da Comissão Especial da Crise Hídrica, além de ser elaborado e defendido propostas para acabar com o desperdício de energia, tão em voga hoje, né? E de água no país, além de atuar nas áreas de regularização fundiária, educação profissional. Givaldo também coordenou medidas prejudiciais para os trabalhadores do país, como reforma trabalhista e a reforma da Previdência. À frente do DETRAN, desde fevereiro de 2019, a convite do governador Renato Casagrande, Givaldo tem, contudo, conduzido o órgão no fortalecimento do programa CNH Social, com o objetivo de oferecer oportunidades de qualificação às pessoas que mais precisam a partir da obtenção da CNH. Ele também tem lançado mão da inovação tecnológica com a disponibilização de mais de 60 serviços digitais de trânsito para os cidadãos capixabas, como o licenciamento anual do veículo, recursos de multa e segunda via de CNH. E tem contribuído com a valorização de trabalho dos representantes da rede credenciada do órgão, exemplo dos despachantes documentalistas. Como foco na proteção de vida no trânsito, a gestão de Givaldo no DETRAN investe também fortemente em educação, fiscalização, sinalização nos municípios. Com esse pequeno currículo, a grandiosidade maior, além de toda essa qualificação, é porque ele é verdadeiramente o nosso amigo. E os amigos são aqueles que a gente não recebe apenas na sala. Eu citei o primeiro fato do Givaldo aparecer na categoria através do sindicato, porque quando ele esteve lá presente nesse primeiro dia, o primeiro lugar que ele foi na nossa cantina, tomar água num filtro que nós tínhamos lá, uma água ainda não gelada, mas fez questão de estar com a gente lá desde o primeiro momento, diferenciando-se muitas vezes da classe política, né? Que mantém, às vezes, um certo protocolo, um certo distanciamento. A exemplo do Renato Casagrande e do nosso Givaldo Vieira, é que nos induz, nos conduz, nos alicerça, nos dá força de continuar acreditando na política e nos homens públicos. Givaldo Vieira representa para nós o sinônimo ético, profissional, capacitado. Givaldo nos presenteia a todo momento com várias oportunidades de crescimento dentro da nossa categoria profissional. Quando estávamos perdendo a vistoria, por força de uma instrução de serviço, que tirava o despachante de veículo do cenário conquistado e batalhado e edificado por mais de 15 anos, que estava caindo por terra, Givaldo nos presenteou naquele momento com o ato da constituição do nosso Instituto de... Me emociona, viu, presidente? Instituto Capixaba de Vistoriadores. Momento único no Brasil. Não apenas por ser único, mas pela importância e a grandiosidade do que representou esse presente. Como hoje, nesse ato único de assinatura do termo de cooperação técnica e administrativa, mais uma vez propicia e reconhece a categoria dos despachantes como valorosos soldados. Em tempos de guerra, não se limpam as armas. E é isso que os despachantes vêm fazendo
na sua atividade profissional, esses anos todos de luta. Os valorosos soldados capitaneados pelos parceiros como Givaldo Vieira, a qual hipotecamos incomensuravelmente e eternamente a nossa gratidão, é que nos dá força para continuar lutando. Representamos uma categoria profissional. Os senhores que estão sentados aqui é que detêm verdadeiramente o conhecimento da matéria veicular. E por isso as parcerias são fortes. Os soldados estão aí. Os comandantes como Givaldo e como os dirigentes da entidade, como Venturim, como Marcos Banhos, como Edmilson, como Zezé, ex-presidente, como Vavá, ex-presidente, vice-presidente do Conselho, e outros presidentes que tanto passaram e sempre edificaram essa nossa categoria, é que nos dá força para continuar acreditando que somente através do trabalho, somente através da nossa capacidade profissional de executar os trabalhos, é que esses projetos se achegam até nós. Parabéns, Givaldo Vieira, por continuar acreditando e confiando na nossa categoria. Parabéns, Givaldo Vieira, por saber a resposta dessa categoria para você. Estamos juntos em todos os caminhos que você trilhar, todos os caminhos que você necessitar do despachante capixaba. Você terá o nosso apreço, terá o nosso apoio e terá a nossa gratidão. Por isso, eu peço efusivamente uma salva de palmas para esse diretor, que não é apenas diretor. E nesse mesmo momento, lembrar a categoria que os presentes que recebemos não são para ficarem guardados. Muitas vezes, mais de 584 mil pessoas brasileiros perderam a vida durante essa pandemia. Muitos de nós aqui perdemos alguns entes queridos, perdemos amigos, e muitos desses não tiveram a oportunidade de colocar os projetos engavetados à tona. Não usaram aquela melhor roupa, guardaram para uma reunião especial, aquele melhor vestido, aquele melhor terno, aquele cobertor, que é uma coisa natural que todas as famílias fazem, né? Do guardar, e que a gente não guarde esses presentes e que a gente consiga edificar a vistoria, um presente maior, que possamos ter esse presente recebendo hoje e edificá-los, transformá-lo, fazê-lo realmente acontecer, senão o presente acaba sendo empoeirado. E nós temos certeza, diretor-geral Givaldo Vieira, que esses presentes serão eternamente gratos ao senhor e a toda a condução da sua equipe. E passo e franqueio a sua palavra agora, porque, na verdade, estão ávidos por escutar a sua palavra aqui nesse momento. Parabéns a toda essa mesa diretora. Obrigado a todos os representantes dos estados. Silveirinha representando todos os demais estados do Brasil. Ventania, representando Mato Grosso, e Delto, e todos os demais, Crispim, e todos os demais componentes dessa mesa, parabenizamos você efusivamente. Com a palavra, Givaldo Vieira. Bom dia, gente. O Álvaro está empolgado, né? Isso não foi um currículo, foi uma biografia, Vavá. Agora é só encadernar, já vira um livro. Obrigado pelo carinho de vocês. E eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui, despachantes, queridos amigos, queridas amigas. Queria fazer um destaque nesse cumprimento. Queria pedir que as mulheres despachantes ficassem de pé aqui, as mulheres despachantes. Uma salva de palmas para vocês. Nossa homenagem, até porque essa mesa está totalmente masculina e está faltando a mulher despachante aqui, mas vocês são fundamentais e na pessoa de vocês, obrigado, eu cumprimento toda a categoria. Tá? Muito obrigado a vocês. E são lindas. Gente, o que eu queria dizer para vocês é que tudo o que a gente pôde fazer no Detran, eu pude fazer por causa desta pessoa que esteve aqui antes e teve que sair, mas esse evento foi marcado para permitir a presença dele, porque
Os despachantes queriam, a categoria queria, e ele queria estar presente. Por isso que a gente fez esse momento, que é o governador Casagrande. O governador Casagrande, quando me convidou, Venturim, Marcos, presidente, Silveirinha, presidente do Conselho Federal, o governador me disse: Givaldo, na hora que ele estava despachando sobre o que a gente ia fazer, disse: Givaldo, cuida dos nossos amigos despachantes. Essa foi a palavra do governador, eu me lembro bem. Talvez em algum outro lugar do país, algum governador tenha dito para algum diretor do Detran: cuidado com os despachantes, porque eu ouço isso por aí. Aqui, a linha que eu implemento no Detran é a linha que o governador Casagrande governa. O carinho que eu tenho por vocês nesse trabalho é o carinho do nosso governador. E fazendo esse destaque, e agradecendo a ele pela oportunidade, queria marcar com vocês uma coisa que ele mesmo disse. Eu acho que só foi possível vocês conquistarem o que conquistaram aqui pela capacidade de organização que vocês têm. Estou vendo aqui o Vavá, querido amigo, já foi presidente do sindicato, além de ter sido prefeito, agora está na SEASA conosco, já presidiu o sindicato. O Venturim já teve presidente, agora está o Marcos, né? E é uma das categorias mais unificadas do nosso sistema de trânsito. Tem diferenças? Tem, mas é uma categoria unificada, unida. A prova disso é aqui. E esta união que vocês tiveram tem sido o segredo, porque em muitos estados essa união não é possível. A categoria é dispersa, desorganizada, e ela é fraca. Aqui vocês são fortes por essa organização. Vocês sabem valorizar o potencial de vocês, que é esse fato de estarem pulverizados por todo o estado e pelo trabalho que prestam. Fazer o trabalho no Detran foi e tem sido difícil, porque vocês conhecem o Detran há mais tempo que eu. Detran é um ambiente conflituoso. Detran é um ambiente de muitas crises. Detran, quando a gente vai puxar para um lado para consertar uma coisa, tem um problema do outro. Então, eu sempre peço a Deus muita sabedoria para que as decisões e a visão que tenho para implementar seja a melhor possível para a gente avançar todo mundo. E nós fizemos, nesse tempo, uma virada de página histórica no Detran. Vocês que estão lá há muito tempo sabem, o Detran, como autarquia, fez 50 anos no final de 2019. E nesse tempo todo, só de autarquia, o órgão conviveu mergulhado num oceano de papéis. Milhares e milhares e milhares e milhares de processos. Cerca de 1.200.000 processos por ano. E a gente tem que guardar por 5 anos. A gente guardava cerca de 6 milhões de processos de papel só de assunto de veículos, habilitação e recursos de multa. Estou falando de processo administrativo, não. São galpões enormes que a gente sempre pagou. Difícil de trabalhar, correndo com essa papelada para lá e para cá, transportando dos municípios, difícil de controlar. E nós, em pouco tempo, tiramos o Detran desse oceano de papéis e colocamos o Detran dentro da tecnologia. Isso só foi possível fazer porque vocês compreenderam e nos deram um voto de confiança. Porque a minha equipe compreendeu o caminho que a gente precisava fazer, o que era possível fazer no Detran, e aqui eu destaco a presença da nossa equipe, o Arlen, o Marcos Perosini, são os diretores, aqui o Gibran, coordenador, o Marcelo, que é da equipe, dos despachantes, está aqui o Max, o Ryan, a Maiara, a Cida, o Gederson, e tantos companheiros estão aqui, o Theo, que são fundamentais nesse trabalho. Só foi possível fazer com eles e com a ajuda de vocês. E eu sei o quanto vocês ficaram com medo da chegada da tecnologia. Muitos me diziam, Zé Lino, olha, o despachante vai acabar agora, porque a tecnologia não vai precisar da gente. E o que aconteceu é que, além de não acabar, além de vocês terem uma comodidade, uma facilidade, uma rapidez maior para fazer o trabalho de vocês,
essa tecnologia que a gente implementou permitiu que vocês continuassem trabalhando no tempo da pandemia, quando o Brasil inteiro praticamente parou. Então, aquilo que parecia uma ameaça foi justamente uma salvação para que vocês trabalhassem no tempo da pandemia. E, ao invés de enfrentar a tecnologia, o caminho que o presidente Silveirinho colocou aqui, o Zé Lino, o Venturim, o próprio governador, vocês precisam ir para cima da tecnologia, da atualização contínua, porque o despachante tem valor e sabe operar na tecnologia. Por uma questão muito simples, o despachante tem o conhecimento do sistema de trânsito, tem o domínio sobre as questões mais complexas e mais pormenores das questões de veículos. Tem a capacidade de prover um serviço fácil e rápido, seguro para o seu cliente. E é nesse diferencial que vocês vão continuar fortalecidos na tecnologia. E a tecnologia tem sido um impulsionamento do governador Casagrande. Álvaro, que está aqui, nosso secretário de Planejamento, né, que nos ajuda em várias situações, inclusive no orçamento que o governador destinou, um orçamento maior para o Detran nesse tempo nessa nossa gestão. Só no CNH Social nós estamos colocando 50 milhões de reais nos 4 anos. O orçamento do Detran cresceu pela visão que o governador tem da importância desse órgão, e isso nos permitiu fazer projetos como estes. E esse momento que nós estamos vivendo aqui também é um momento histórico, porque a gente está oficializando a saída de uma sistemática de funcionamento do despachante com o Detran para uma outra. E por que isso está sendo feito? Eu fiz a reunião com a diretoria do sindicato, com a sua assessoria jurídica presente, e nós ali apresentamos as ameaças que estavam colocadas e estão. Existe ação judicial, com uma primeira decisão que ainda não está vigorando, determinando que o Detran não credencie mais despachante, porque o despachante não é uma atividade própria do sistema de trânsito. Determinando que o Detran não estabeleça um critério de atuação do despachante pelo sindicato, porque é uma entidade privada. Determinando que o Detran não impeça ninguém, nenhum cidadão que aparecer e se apresentar ao órgão e disser que é despachante, que o Detran não pode criar nenhuma barreira para ninguém que queira se apresentar como despachante. Em vários lugares do Brasil, equivocadamente, alguns Detrans já colocaram de lado o despachante. E aqui mesmo no Estado, o Zé Lino me lembrava disso, porque ele, apesar de ele é do setor automobilístico, mas ele é contrário a essa visão, tem uma parte do setor de revenda de veículos que pressiona o Detran e me pressiona para tirar vocês, para que eles façam direto todo o procedimento de documentação de veículo. E eu disse para eles uma coisa muito simples: a atividade de vocês é vender veículos, a atividade do despachante é cuidar da documentação do veículo. Então, aqui não tem ambiente para tirar ninguém que está reconhecidamente no sistema de trânsito. Tem que respeitar os mais de 50 anos que vocês estão aqui, o tempo em que o Detran funcionou, porque os despachantes absorveram o trabalho, né? Desde primeiro daquele termo que tinha ainda do Evaldo Martinelli, né? Que vocês passaram a fazer várias atribuições que o Detran não dá conta de atender tudo. O que é preciso, não só dizer não àqueles que falam em retirar o despachante, como infelizmente esses ventos vêm até de Brasília, né? Ao dizer que não precisa mais de despachante, esta também é uma posição equivocada.
que, além de proteger o despachante, porque ele é necessário, a gente tem que agradecer o despachante. Por isso, esse ato aqui, com a presença do governador do Estado, com a presença do Detran, da nossa equipe, de amigos de vocês, de todo o Brasil, que eu os cumprimento a todos, na pessoa do Silveirinha, que nos homenageia com a presença, esse evento é um evento de reconhecimento da categoria dos despachantes. E antes de falar do nosso termo de parceria, eu queria anunciar mais uma boa novidade para vocês. Está aqui o Marcelo, da empresa Convém, ele estava por aqui até agora há pouco, deve estar ali fora, e a empresa Convém já é a primeira empresa das que são autorizadas pelo Denatran. O Marcelo está ali. Ela já requereu ao Detran do Espírito Santo e nós autorizamos já o funcionamento a partir de segunda-feira para fazer o comunicado de venda dentro do Sistema Nacional Febranor e Denatran, que vocês vão poder operar com uma parceria aí com essa empresa, outras empresas podem aparecer, e vai ser mais uma ferramenta para vocês realizarem o comunicado de venda. Aos poucos, vocês vão entendendo como isso vai funcionar. Esse termo de parceria para o novo funcionamento, então o que a gente propôs? Ora, se há um questionamento de passar pelo sindicato, vamos então passar a relação do Detran pelo Conselho Regional. Porque o Conselho Regional está previsto em lei federal. Então, com isto, a gente cria um diferencial em relação à fragilidade que ficaria o sindicato. E eu chamei o sindicato e disse, vamos fortalecer de novo o Conselho e organizar a categoria dentro do Conselho. Então, como é que vai funcionar na prática? Vai ser tudo sistêmico, porque o Conselho também montou um sistema onde tem a base de dados e a regularidade de vocês. Quando o despachante entrar com um processo junto ao Detran, pelo CPF dele, ele vai ser identificado, o sistema do Detran, que está ligado ao sistema do Conselho, vai sistemicamente lá e vai fazer a seguinte pergunta: o despachante Vavá está regular com o Conselho? O sistema de lá vai responder sim ou não. Se responder sim, segue o processo. Se responder não, aquele que tentou entrar como despachante vai receber uma mensagem para procurar o Conselho e regularizar a sua situação. Ah, mas a juíza está dizendo que eu não posso criar nenhuma barreira para ninguém que se apresente como despachante. Mas a sustentação deste nosso termo, que é fruto do convênio, é a seguinte: tudo bem, não estou criando barreira, só estou dizendo o seguinte: despachante que quiser entrar com processo no Detran, diretamente no sistema do Detran, tem que ter uma comprovação, uma segurança mínima para proteger o sistema do Detran. Porque no sistema do Detran estão os dados públicos das pessoas. Então, quem quiser fazer sistemicamente, rapidamente, direto com o Detran, vai comprovar o Detran que é despachante regular com o Conselho. Ah, mas eu não quero ser do Conselho. Tudo bem. Então, marca o dia e a hora do atendimento na Ciretran, no PAV, vai lá, senta, e aí, Silveirinha, este vai para o balcão. E assim nós vamos atender. Não poderá haver questionamento sobre esta medida, porque ela trata de todas as fragilidades que estavam sendo apontadas.
E é por isso que, só que isso que eu estou falando para vocês, foi um trabalho de meses, para a gente entender. Nós fizemos, nossa equipe fez uma primeira versão, que eu agradeço ao Gibran, que trabalhou muito nisso, o Marcelo, nossa equipe jurídica, foi para os despachantes, eles leram, a equipe jurídica contribuiu, foi lá, veio cá, foram meses de trabalho, a 4 mãos. Então, o que tem para essa assinatura, pessoal, é trabalho feito a 4 mãos. Agora, nós vamos iniciar um novo modelo. E o que for preciso fazer de ajuste, a gente vai fazer durante o processo. Tá? Por isso que eu agradeço essa confiança que vocês têm no trabalho da gente. Essa confiança é fruto de uma relação que não é de agora. O Álvaro lembrou aqui, vou até voltar aqui para essa apresentação rápida. Essa foi a sessão solene, em dezembro de 2007, né, um ato que criou a sessão, homenageando os despachantes. Reunião com despachantes na vice-governadoria, está ali o Vavá, que era o presidente. Momento de confraternização, pelo menos vocês me chamavam para as confraternizações também. Reunião com despachantes em Cachoeiro, Itapemirim, lá nos nossos amigos. Pode marcar de novo lá o churrasco. Olha lá, você falou do nosso churrasco, Alexandre, que também é um momento informal, porque amigo faz o momento formal, mas também faz o momento informal. Vocês sempre juntos, comigo, com as ações do governo e com o governador Casagrande, na abertura da Assembleia Geral dos Despachantes, no Alice Vitória, no curso de formação do ICV, uma foto ali mostrando as centenas e centenas de reuniões que eu fiz com vocês, despachantes. E aqui eu quero fazer reclamação. Sempre esse pessoal chegava na hora do almoço e tirava o meu almoço. Ontem, inclusive, eles apareceram com os meus amigos, os nossos amigos dos estados presentes, na hora do meu almoço, e não me chamaram para almoçar também. Estão me devendo muito almoço. Integração e treinamento online, foi a live que o Silveirinha falou, que participou, que alcançou o Brasil inteiro. E em 2021, quando a pandemia abrandou um pouco, eu passei também a andar vários municípios do estado, e vocês sempre presentes comigo aí. Aí eu vou pular essa parte, que eu já falei dos projetos. E falando desse momento da pandemia, ao mesmo tempo foi uma oportunidade para vocês continuarem trabalhando, eu tenho que agradecer também, porque foi uma oportunidade para nós. Porque eu pude fazer de uma forma segura com vocês. Porque você imagina, vocês estão 400 e tantos espalhados por aí. Então, vocês puderam ter o contato do cliente que necessitava do serviço de veículo sem fazer aglomeração. Porque eu teria lá 70 e poucas agências que demandam vários outros serviços, eu não poderia abrir naquele tempo de pandemia. E vocês fizeram o serviço online. E com isso, Álvaro, nós mantivemos nossa economia funcionando, a venda de veículos continuou funcionando no estado. Tem estado que ficou um tempo sem emplacar veículo zero, depois criou uma confusão danada. Aqui todo veículo zero foi emplacado. Todos os veículos que foram vendidos tiveram transferências, todos os serviços foram feitos. Zelino, então isso também ajudou o comércio, você que é do comércio de veículos, essa parceria, e a gente tem que agradecer. Muito obrigado, despachantes. Vocês ajudaram o Estado nesse momento. Aí foram vários projetos, não vou ficar falando deles, nós fizemos muitas coisas das quais vocês participaram. Falei agora do comunicado de venda via Secretaria Nacional de Trânsito. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. E voltando aqui, porque eu não posso me estender muito mais, eu queria dizer a vocês uma coisa que eu tenho dito também para o pessoal, falei também para os representantes nacionais. Vocês estão trabalhando dentro da tecnologia aqui no Estado, mas também não se acomodem com isso. Porque do mesmo jeito que é possível vocês trabalharem dentro da tecnologia,
também é possível vocês não trabalharem dentro da tecnologia. Então, por isso que vocês têm que dar um passo à frente. Vocês têm que se ambientar com a tecnologia e cada vez mais perceber como que o despachante pode ser um diferencial num mundo que vai evoluir muito rápido na tecnologia. Então, tudo aquilo que tem um lado bom, também tem um desafio. E vocês precisam continuar atentos, contem comigo nesse momento da gente fazer essa passagem. E a outra coisa que eu queria falar para vocês é, além de agradecer, continuar pedindo a ajuda de vocês, o apoio. Sabe, o Detran é um órgão difícil mesmo. A gente tem dias lá que é sofrido, porque tem um problema daqui, um problema dali. E por mais que você tenha boa vontade, bons projetos, né, o governador é orgulhoso dos nossos projetos no Detran aqui. Ele estava numa reunião com governadores naquele tempo duro da pandemia, aí conversa daqui, conversa dali, os governadores falando, o Detran fechou, meu Detran fechou. Ele falou, lá não fechou. Então, ele voltou feliz com essa nossa capacidade aqui. Sabe? Mas eu queria continuar pedindo o apoio de vocês. O trabalho que a gente faz não dá para fazer se não tiver respaldo junto de vocês. Porque se o que a gente faz não ecoar na base, não dá para avançar. Às vezes, medidas difíceis que a gente tem que tomar, se não tiver a força de vocês do lado, não dá para ir. E eu queria também pedir a vocês que vocês continuassem ao lado do nosso governador. O nosso governador está com o Estado organizado, enquanto muitos estados estão com dificuldades financeiras. O nosso governador conseguiu enfrentar esse tempo difícil da pandemia. Aqui não faltou leito, aqui não faltou oxigênio. Vocês imaginam, gente, o que é uma pessoa da família da gente morrer afogado no seco, porque não tem oxigênio? Um familiar nosso morrer sem atendimento, como muitos morreram dentro de casa, em outros estados, porque não tinha leito. Isso aqui, no nosso estado, não aconteceu. E foi a liderança e a coragem do nosso governador que nos fez passar por esse momento. Mas ele precisa continuar contando com a força de vocês. Que eu quero pedir isso, que a gente continue de braços dados. A nossa parceria de longa data entre vocês e Casagrande, entre vocês e Givaldo, essa relação boa com o Detran que nós inauguramos, porque eu cansei, como deputado estadual, como vice-governador, Vavá lembra bem disso, quantas vezes eu tive que ir para dentro do Detran, intervir numa decisão que era massacrante contra a categoria. Quantas vezes tive que chamar o Detran lá na vice-governadoria para dizer que era uma posição equivocada. Aí Deus me colocou ali no Detran, no meio de uma crise, despachantes, numa guerra com o pessoal que tinha investido em empresas de vistoria, e uma guerra que parecia que não tinha fim. E nós encontramos uma saída. E esse trabalho, essa energia, essa parceria é que nos deu a possibilidade de caminhar juntos. Então, eu agradeço muito a vocês pelo carinho, sabe? Eu espero que esta inovação sirva realmente de um novo marco, entendam como ela funciona, defendam, vamos atualizar no que for preciso, para que ninguém, em governo futuro nenhum, pense em mexer no despachante para trás. Pode mexer para frente, para tirar não. Pode ajudar o despachante a caminhar. Para tirar trabalho do despachante, a gente não pode deixar. E nisso vocês podem contar comigo, podem contar com o governador Casagrande, podem contar com esses parceiros que estão aqui. Então, muito obrigado, gente. Que Deus continue fortalecendo vocês. Que a gente continue juntos. E que juntos a gente possa levar dias melhores para os capixabas e dias melhores para os despachantes. Muito obrigado e um beijo no coração de vocês todos. Após essa colocação ímpar, né, característica do nosso diretor-geral, pela intimidade, pelo apreço, o ato solene agora, nesse momento, propriamente dito, é a assinatura ímpar,
peculiar da assinatura do termo de cooperação técnica e administrativa entre DETRAN e Conselho. Eu pediria que os servidores do DETRAN, a equipe do Givaldo, que está presente, Gibran, Marcelo, Coronel Bongestab, estava lá no final, eu não ouvi, por favor, que pudesse vir aqui à frente. Vocês fazem parte integrante desse momento, fazem parte de uma grande equipe, e também todos os servidores do DETRAN presentes ao recinto, que pudessem vir aqui, chefes de Ciretrans, quem estiver aqui no momento, para se postarem aqui. Arlen e Perosini. Por favor, Perosini, todos aqui presentes, diretores do sindicato, diretores do conselho. Vamos assinar. É esse? Sim. O ato solene. O ato, acordo de cooperação técnica administrativa, celebrado entre DETRAN e o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado do Espírito Santo, Vitória, 11 de setembro de 2021. Celebração de acordo de cooperação técnica e administrativa tem por objeto conceder acesso ao sistema de abertura de solicitação de serviço digital, SSD do DETRAN Espírito Santo, e outros serviços aos despachantes documentalistas de trânsito, habilitados pelo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Espírito Santo, CRDD-ES, aos moldes dos termos elencados no processo e documentos 2021-QVV002. Período de execução: início, setembro de 2021. Término, setembro de 2026. Para assinatura, Givaldo Vieira da Silva, diretor-geral do DETRAN Espírito Santo. Euvaldes Ventorim, presidente do CRDD do Espírito Santo. Testemunhas: Sebastião Marcos Ferreira Banhos, representando a categoria dos despachantes, o sindicato, presidente do sindicato, e Renato Casagrande, governador, que faz o documento já assinado como testemunha desse importante evento. Para assinatura, Givaldo Vieira. Solicitamos também o representante do governo do Estado, Álvaro Duboc, pelo governo do Estado, assinar em nome do governador do Estado, Renato Casagrande. Euvaldes Venturim, presidente do CRDD Espírito Santo. Sebastião Marcos Ferreira Banhos, presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado do Espírito Santo. Álvaro Duboc, representando o Estado do Espírito Santo e o governador do Estado do Espírito Santo. Representando a família despachante, eu pedi a Seuzi, nosso diretor-geral, fez uma menção especialíssima a todas as mulheres despachantes do Estado, e para que a gente possa presentear a família despachante, ao nosso presidente, também uma lembrança do nosso momento marcante, que é a assinatura do termo de cooperação, a qual eu peço uma salva de palmas.
Nesse momento, o nosso presidente vai fazer a entrega da lembrança desse momento ao nosso diretor-geral e logo em seguida a esposa do Venturim, que também é despachante, Seuzi, fará essa lembrança também ao nosso presidente. E lembrando que a nossa festividade, o nosso evento não acabou. Depois nós vamos dar um pequeno intervalo e a seguir um momento de ordem, que é a reforma do nosso estatuto. Não vai demorar, mas nós precisamos aproveitar o quórum para poder fazer as reformas necessárias para que a gente possa cumprir com galhardia o nosso termo de cooperação técnica. Então, a gente pede que não se dispersem, que permaneçam aqui no evento. Quem vai entregar primeiro para quem? O Venturim vai fazer a entrega ao Givaldo. Lembrando que essa homenagem foi confeccionada, foi editada por um artesão capixaba, o Rômulo. Nome completo dele, Rômulo Musiello, que confeccionou em tempo recorde essa lembrança desse momento histórico para a categoria, desse momento da assinatura do termo de cooperação, que nos vai dar autonomia para poder continuar edificando a categoria dos despachantes em nosso estado. E a seguir, presenteando o nosso presidente, a sua esposa, representando toda a família despachante, Seuzi, que também é a representante feminina da categoria por ser despachante de veículos.